Usando nossa metodologia de aprendizagem, né, através de storytelling, a primeira história que esse curso traz é a história do louco, né? A trajetória do louco, na verdade, é a trajetória dos arcanos maiores, que vai de 0, que é o louco, a 20, que é a carta do mundo. Vocês vão notar aqui que a história que eu escrevi foi uma história que não segue exatamente a sequência das cartas dos arcanos maiores. Então, eu preferi aqui colocar uma sequência de cartas que desse uma história mais fluida, que desse uma história mais com menos idas e voltas, né? Então, vocês vão ver que aqui eu escolhi os arcanos, as cartas estão com uma sequência um pouquinho diferente. Bom, começando com a primeira carta dessa nossa história, é a carta do louco. Vocês podem ver aqui que eu vou trazer para vocês sempre a carta aqui para vocês conseguirem acompanhando as cartas e fazer essa associação e essa analogia entre a história e as cartas e o seu significado. Então, a carta do louco, se vocês podem ver, é uma carta que traz um rapaz ingênuo, né, e saltitante, e que está começando a sua jornada, está começando a sua trajetória agora. Essa carta, ela pode ter o lado bom e o lado ruim. O lado bom da carta do louco é que quando ela é apresentada numa jogada, ela significa um início, né? Um início ingênuo, um início em que você não tem muitas amarras, então você se joga nesse mundo, né? Vocês podem ver também que tem um despenhadeiro na frente dele e ele não está muito preocupado com esse despenhadeiro. Então, assim, é uma postura em que a gente se joga na vida sem olhar o medo, sem ter medo, né, das coisas. Então, é uma carta que tem esse lado bom. Esse cachorrinho que fica do lado dele ali seria a intuição dele, né? Então, a intuição dele está avisando ele que tem perigo na frente, mas parece que ele não está muito preocupado com esse aviso do cachorrinho. Que aí a gente começa a entrar no lado ruim dessa ingenuidade, desse começo, né? Que a gente não tem experiências ruins com relação ao mundo, então a gente acredita em todo mundo, a gente acredita que tudo vai dar certo, e a gente não tem costume de escutar a nossa intuição, né? Então a gente segue muitas vezes um caminho que é um caminho perigoso, ou que é um caminho que não é um caminho ideal, um caminho do nosso coração. E o herói da nossa história, o Giuseppe, ele começa a vida de uma forma ingênua, né? De uma forma, assim, meio despreparada. E eu diria que numa tiragem, essa carta do louco estaria de cabeça para baixo. Então, aqui eu já vou falando também como que é a carta de cabeça para cima, né? E como é que é a carta de cabeça para baixo. Então, a carta de cabeça para cima do louco é essa perspectiva de liberdade, de ingenuidade, de se jogar, né? Que muitas vezes a gente precisa dessa ingenuidade, né? Quase infantil, assim, para a gente conseguir sair, muitas vezes, de alguma coisa que está nos amarrando, né? E o lado ruim é que a gente não tem maturidade e a gente não enxerga os perigos e os riscos de determinada trajetória. A carta dos amantes aqui nessa nossa história, ela está mais relacionada à questão da escolha, né? Então, a carta dos amantes são dois personagens aí, né? E um é homem, outra mulher, e representando dois caminhos, né? No caso do Giuseppe, ele tinha dois caminhos, né? Então, continuar na pobreza e resignado, mas ele escolheu a revolta e ele escolheu se rebelar contra o sistema. Essa carta, quando ela aparece de cabeça para baixo, ela pode significar uma estagnação nessa decisão, né? Quando a gente não consegue
sair dessa dúvida entre um caminho ou outro, né? Então, assim, cada caminho, cada opção, uma renúncia. E às vezes é muito difícil para a gente escolher um dos caminhos. E pode acontecer da gente ficar estagnado por muito tempo e nada acontecer na nossa vida por conta de uma escolha que a gente não consegue tomar. Então, cuidado aí com os amantes de cabeça para baixo. Já a carta do carro, ele denota movimento. Então, não por acaso, na nossa história, eu trouxe a carruagem para explicar e simbolizar esse arquétipo do carro. Né? Então, quando o carro ele aparece de cabeça para cima, ele fala que a vida está em movimento, que tem informações chegando, tem informações indo. Então, as coisas estão acontecendo, as coisas estão se movimentando como deveriam estar. Já o carro de cabeça para baixo vai representar também uma estagnação, né? Que as coisas não acontecem, as coisas não se movimentam, ou que você está andando muito rápido. Então, você está muito acelerado e está correndo risco e o perigo aí de um acidente, de não conseguir enxergar as coisas no seu caminho. Ainda dentro dessa aura, né, da carta do carro, a gente traz a próxima carta aqui na nossa história, que é a carta do diabo. Então, por estar tudo acontecendo muito rápido, né? Então, esse assalto, né, foi feito de uma forma muito rápida, assim como deve ser um assalto. Porém, ele não teve tempo de pensar, ele não teve tempo de raciocinar e acabou sendo levado pela tentação. Então, pela ganância, né? Então, assim, aquele pouquinho a mais, né, que ele podia ter saído ileso, ele podia ter saído dessa empreitada sem ser preso, porém, aquele pouquinho a mais que ele queria acabou derrubando ele. Então, essa carta representa, a carta do diabo, representa esse aspecto na nossa vida, né? Da gente escorregar muitas vezes numa coisa pequena, por conta do ego, por conta da gente não ter limite no querer, né? Da gente não apreciar as coisas que a gente já tem na vida. Então, a carta do diabo aparece, é uma carta que quando aparecer você tem que agradecer, porque é uma carta que está te avisando, olha, presta atenção no seu caminho, presta atenção nas pessoas que estão à sua volta, presta atenção nos seus sentimentos, na sua intuição. Será que você está indo para o caminho certo mesmo? Será que você está tomando a decisão certa com base nas coisas certas? Então, é uma carta que te convida a parar para você observar o que está à sua volta, né? E não ser o ingênuo. Então, a carta do diabo, ela vai te trazer a primeira vez essa experimentação que o louco precisa para poder crescer na vida. Então, todas essas coisas que acontecem, né, essas outras cartas que vão acontecendo na vida do louco, serve para ele crescer como alma, para ele crescer como pessoa. E nesse caso, o diabo está ensinando para ele que nem todo mundo é bom, que nem tudo vai dar certo. Então, é aquele aspecto de desconfiança e um pouco de maturidade que o louco precisa nessa vida. A carta do diabo invertida, ela também é um convite para você observar o seu espaço, a sua volta, né? Agora, quando ela aparece invertida, já significa que você já está num processo de libertação, né? De quebra dessas correntes, né? Agora, é interessante a gente estar sempre vigilante para que aquela tentação não volte mais, para que ele desejo incontrolado, para que ele, digamos assim, pecado, né, não ocorra novamente na sua vida. Então, a gente precisa sempre ficar vigilante para que esse aspecto, né, não estrague a nossa vida, não assombre a nossa vida.